E aí, turma do segundo, tudo bem? Bom, galera, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a aula 19, que fala basicamente sobre a segunda revolução industrial. Turma, a gente vai ter que entender alguns fatores e entender um contexto. E antes de mais nada, a gente vai também, no final dessa aula, traçar uma diferença entre a primeira e a segunda revolução industrial, certo? Mas ao longo da minha explicação para vocês, as diferenças vão ficar muito nítidas, muito visíveis. E algumas eu vou acabar pontuando. E já vou começar pontuando uma logo de cara. A primeira revolução industrial teve como seu berço, como o local onde ela ocorreu, a Inglaterra. Já a segunda revolução industrial, ela vai acontecer em outros lugares. Ela vai acontecer na França, ela vai acontecer nos Estados Unidos, ela vai acontecer no Japão, posteriormente na Alemanha, na Itália. Ou seja, ela vai ter uma quantidade maior de países que vão sofrer a segunda revolução industrial. Só uma pausa antes que eu me esqueça, essa é a aula 19 do livro 6. Façam, terminando de ver a aula e olhar os slides, a TM e TC dessa aula, tá bom, turma? Bom, continuando. No que se deu a segunda revolução industrial? Ela foi algo que acabou acelerando o processo industrial. Por quê, turma? Quando a gente pensa na primeira revolução industrial, que foi baseada na indústria têxtil, nas máquinas a vapor, por mais que ela trouxe diversas mudanças no cotidiano, diversas mudanças para a indústria mundial, ela não aconteceu em tão grande escala assim. Já a segunda revolução industrial, por ela ter uma carga tecnológica um pouco maior, ela multiplicou a quantidade de centros industriais ao mundo todo, não somente um único local, mas sim no mundo inteiro. Houve uma expansão de centros industriais. E o que coube a segunda revolução industrial produzir? Aço tem uma grande característica, o trabalho com metais, então vai ser uma força dessa revolução industrial. Vamos ter um desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte. Turma, esse vai ser o início que você vai conseguir ligar áreas distantes do planeta. Vai ser nesse momento que a gente vai ter o início de um processo global, de globalização. Distâncias que pareciam inalcançáveis ou que demorariam muito para ser atingidas terão uma ideia de proximidade um pouco maior. E uma outra alteração que é importante a gente citar na segunda revolução industrial é a fonte energética. Vamos lembrar, a primeira revolução industrial tinha as máquinas a vapor como grande característica. Agora nós teremos o uso da eletricidade de maneira muito recorrente e dos combustíveis, no caso aqui do petróleo. Ou seja, é uma alteração também energética do que será utilizado para abastecer essas indústrias. Não mais o vapor. Agora sim nós temos fontes energéticas, a elétrica e a de combustíveis, no caso, o petróleo. Galera, e a segunda revolução industrial, ela também vai trazer uma novidade, um novo modo capitalista, que é o capitalismo financeiro. O que vai ser esse capitalismo financeiro? Vai ser a importância, a valorização de instituições bancárias e das grandes empresas. Vai ser um start para o que hoje a gente conhece como multinacionais. Então, a partir de agora, turma, nós temos especulação financeira, nós temos ações, ou seja, nós temos um mercado construído em cima disso, um mercado financeiro. Logo, a segunda revolução industrial, ela vai trazer a cargo esse novo modo capitalista agora, o capitalismo financeiro. Só que agora, turma, vamos esquecer um pouco somente a questão científica da coisa, somente a parte industrial. Vamos trazer agora o que isso vai alterar a vida da população no cotidiano. Bom, principalmente duas mudanças são clássicas que a gente pode citar. A mudança automobilística,
E aí nós teremos o surgimento de ideias, por exemplo, como o Fordismo, que mais adiante eu vou falar para vocês, mais adiante, né, ele vai surgir. Ou seja, os carros, a partir de agora, eles vão ganhar uma cara mais abrangente, uma cara mais tecnológica. Nós teremos nesse período, e aí eu vou falar para vocês posteriormente a Belle Époque, a formação de carros populares, que até então não existia. Antes nós tínhamos poucos carros e a um custo muito elevado. Com o advento da segunda revolução industrial, com essas mudanças tecnológicas com a qual o mundo está passando, a Ford vai ser responsável pela criação do primeiro carro popular, o Ford T. Ou seja, o que antes era restrito somente a uma pequena camada da sociedade, vai atingir mais gente em volta, vai atingir mais pessoas. Nós também teremos agora uma mudança na indústria cinematográfica. Isso altera o lazer das pessoas, quando a gente tem uma mudança na indústria cinematográfica. Ou seja, as pessoas passarão a ter mais opções de lazer. É o cotidiano das pessoas mudando. É o dia a dia das pessoas mudando. É você saindo na rua e você vendo mais carros. É você podendo sair da sua casa com a sua família e ter uma opção a mais de lazer. Ou seja, as pessoas começam a viver teoricamente melhor. Nós temos, além disso, turma, o surgimento e a abrangência das ferrovias, e nós também temos o barco a vapor. Lembra que no começo da minha explicação eu disse o seguinte para vocês: grandes distâncias, a partir desse momento, vão nos parecer muito próximas. Logo, lógico, nós teremos meios de locomoção que farão essas viagens serem rápidas. Turma, não vamos esquecer, as ferrovias vão permitir deslocamentos dentro do interior de um país. O barco a vapor levará pessoas de um continente ou de um país a outro de uma maneira muito mais rápida do que era feita. Lógico, turma, que isso vai trazer alterações. Isso vai mudar o cotidiano da vida das pessoas. Você vai ter uma noção de que, se você vive na Europa, a África, a Ásia não está mais tão distante assim de você. E realmente não estará. Tanto não estará que essa segunda revolução industrial vai criar todo o cenário que vai permitir posteriormente a Primeira Guerra Mundial. E aí eu vou falar para você, todos esses países que eu citei no começo da explicação, que são os responsáveis pela segunda revolução industrial, que estão participando da segunda revolução industrial, mais a Inglaterra, que fez a primeira, estarão envolvidos em um contexto da Primeira Guerra Mundial. O que agora nós vemos como positivo, como um avanço, como modernidade, como desenvolvimento do cotidiano dos seres humanos, vai se tornar depois algo catastrófico em 1914. Aqui nós estamos falando em meados do século XIX para iniciar o século XX. Nós estamos falando de 1850, 1860 até 1900. 14 anos depois, nós temos a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Mas isso é um conteúdo mais adiante, turma. Isso, óbvio, a segunda revolução industrial ela vai mudar também a feição das cidades, as quais a revolução industrial passou. Nós teremos agora nas cidades grandes e largas avenidas, e os trens que cruzam essas cidades estarão lotados de pessoas. Ou seja, você tem uma dinâmica social mudando. Você tem uma infraestrutura das cidades mudando. Isso tudo que eu já falei, que eu acabei de falar agora, é gerado pela segunda revolução industrial. Ok, turma? É um assunto tecnicamente rápido para ser falado, por isso que o vídeo vai ficar um pouquinho mais curto hoje. Mas, novamente, assistam o vídeo, olhem os slides e façam a tarefa, beleza? Lembrando, de novo, aula 19, TM e TC. Qualquer dúvida, vocês sabem que é só me perguntar, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau!